Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. Galerinha, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa thumbnail aqui para o game Indiana Jones e o Grande Círculo. É um game que não saiu ainda, mas já dá para você se preparar para fazer uma thumbnail para este jogo ou para outros jogos que você esteja jogando, para um cliente ou coisa do tipo, tá bom? E tem muita gente me perguntando se eu trabalho com thumbnails. Sim, eu trabalho com thumbnails. Tem o meu e-mail aqui na descrição e eu vou deixar no comentário fixado também. Então se você quiser um orçamento, quiser fazer uma thumbnail aí, algum teste ou coisa do tipo, pode entrar em contato que eu vou te ajudar, tá bom? Então vamos embora pro tutorial e eu espero que vocês consigam fazer uma thumbnail tão incrível quanto essa. Bora lá, não esquece o like, hein? Então bora lá, amiguinhos, vamos criar a nossa thumbnail com o tema do jogo Indiana Jones e o Grande Círculo, que é um game que ainda vai sair, não saiu, então a gente vai utilizar algumas imagens que foram disponibilizadas na internet. É importante fazer esse tipo de thumbnail. Eu separei essas imagens aqui pra gente usar na nossa thumbnail, porque serve como exercício também para você começar a fazer as cenas de forma que elas se encaixem bem na ideia que você quer colocar, no vídeo que você quer passar ali pra galera, tá? Então a gente tem aqui o nosso arquivo, tá em branco. Como vocês sabem, eu gosto de deixar esse fundo aqui com uma outra cor. Vou puxar aqui para essa cor, tá tudo certo. E a gente vai começar a trabalhar essa cena. Eu pensei na ideia de ser uma thumbnail voltada para uma série de vídeos. Eu vou começar a jogar esse jogo aqui, então eu vou fazer uma série de vídeos dele, jogando até o final. E aí eu quero colocar ali o número 1, 2, 3, 4, 5, enfim, quantos vídeos forem. E cada thumbnail vai ser voltada a alguma coisa que aconteceu dentro do jogo, tá? Então a gente vai tentar imaginar mais ou menos como a gente quer isso. O que a gente vai fazer aqui? Eu tenho duas imagens do meu personagem. Essa que ele tá mais de lado e tem uma outra aqui que o meu webcam tá em cima, né? Deixa eu tirar essa webcam daqui para vocês verem. Essa que ele tá mais de frente e essa que ele tá mais de lado. Eu posso trabalhar com as duas aqui, dependendo da cena que eu quero colocar. Enfim, vai muito do seu gosto aí, da forma que você quer fazer essa thumbnail. Eu vou trabalhar com essa imagem aqui, só que vocês podem ver, essa imagem ela não tá pronta ainda, né? A gente precisa trabalhar ela para ela ficar do jeito que a gente quer. Eu vou duplicar ela. Eu gosto de duplicar as imagens para trabalhar com uma cópia dela, porque se eu precisar eu já puxo a outra cópia aqui, vai muito do seu gosto aí. E já vou tentar encaixar ela aqui, ó. Se minha cena for o meu personagem aqui desse lado e alguém aqui, ficaria legal. Vou pensar na cena que eu vou criar aqui para essa thumbnail. Então tem algumas imagens que eu peguei. Tem essas daqui, ó. Soldados. Essa dele a gente vai descartar por enquanto, né? Não vai utilizar. Isso daqui eu peguei mais pra gente usar como inspiração. Tem essa desse cara aqui também. Então dá pra gente compor a nossa cena. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o meu personagem deste lado aqui. Mas antes de fazer isso, eu vou cortar o meu personagem, porque aí cortando o meu personagem eu tenho todo o fundo livre. A gente pode utilizar sites para isso, ou a gente pode cortar aqui com a ferramenta de caneta. Eu já ensinei a vocês em outros vídeos, mas a gente vai fazer juntos aqui agora, tá bom? Pega a ferramenta caneta, dá um clique, pode dar o zoom se você quiser, se ficar mais fácil para você. Dá o clique aqui aonde você quer começar e clica no segundo ponto. Se você notar que aqui precisa ser arredondado, então você clica novamente onde você quer ali, segura o Ctrl e puxa, tá bom? Aqui não precisa fazer um corte muito preciso, porque é um detalhe que ele não é tão visível assim na thumbnail, mas fica aí a dica para vocês que querem cortar. Tá vendo que aqui, ó, fica meio confuso o que é o fundo, o que é o chapéu? Então eu vou clicar aqui nessa parte do chapéu, ó. E vou puxar para cá porque eu tô vendo ali que tem uma certa linha preta ali. E aí a gente vai fazer o chapéuzinho dele aqui bonitinho. Não precisa ficar perfeito. Se você usar um site com inteligência artificial, ele provavelmente vai cortar essa imagem aqui de forma perfeita, porque ela tem um contraste muito bom entre o fundo e o nosso personagem. Porém, o que a gente quer aqui é exercitar a nossa habilidade de cortar imagens, porque uma vez que você precisar cortar uma imagem e você não tiver como utilizar um site para isso, né? Às vezes a inteligência artificial ela não consegue te entregar o resultado que você quer, você pode utilizar a sua própria habilidade aqui, tá bom? Mas não é errado utilizar sites
para fazer isso. Muitas vezes eu utilizo para agilizar o meu processo aqui e é muito tranquilo. Então eu vou clicando nos pontos que eu quero cortar, ó. E aí eu vou arrastando aqui. Algumas pessoas me perguntaram, pô, mas por que que seus vídeos não tem cortes? Por que que você não corta e vai diretamente para a explicação? Porque o processo de se criar, tudo que envolve criatividade, não é instantâneo. Então é aquele momento que você senta aqui na frente do computador e você começa a trabalhar numa arte, numa thumbnail para algum cliente ou para você mesmo. E é esse tempo que a gente leva mesmo. O tempo que eu tô aqui conversando com vocês é o tempo que eu vou levando. Põe uma musiquinha aqui e vem cortando a imagem, pega, dá uma olhada em um vídeo, vai numa referência, enfim. Isso daqui não é um processo que tem uma receita, né? Criatividade tem várias formas de você ativar ela e muitas vezes a gente está parado ali tentando, forçando para poder chegar a alguma coisa e a gente não consegue. Então, nesse momento que a gente está espairecendo um pouco, distraindo um pouco a nossa mente, pode ser que a criatividade venha. Então, eu recomendo vocês fazerem com calma. Vai com calma. Se precisar dar uma pausa, dá uma pausa, 2, 3, 4 pausas, 5, infinitas pausas, porque é difícil, né? A criatividade, ela não é uma coisa que você consegue ativar e desativar a qualquer momento, assim. Tem pessoas que até conseguem melhorar esse processo, mas não é bem assim, tá? Então a gente vai cortando aqui e não precisa ficar perfeito. Mesmo porque o YouTube ele vai comprimir essa imagem aqui quando ela for pro próprio YouTube ali, e aí você vai ter uma thumbnail não tão incrível quanto você fez a imagem, né? Agora, se você for fazer uma imagem maior, uma manipulação de imagem ali para criar uma peça que não seja para thumbnail, que não vai ser miniaturizada, aí beleza. Aí você faz de uma forma mais perfeita possível, porque aquilo ali muitas vezes ou até ampliado ele é, né? Então não vale a pena você fazer um trabalho e não entrega essa qualidade. Aqui eu vou tentar cortar essa orelha seguindo os traços dela, né? Se eu não conseguir, a gente altera também, porque querendo ou não, isso vai ser reduzido. Fica aí o nosso lema, né? Isso vai ser reduzido. Se isso vai ser reduzido, a gente não precisa se preocupar tanto com certas minúcias. Então, vamos pegar aqui, vamos fazer. E aí eu queria saber de vocês, são poucas pessoas que assistem o canal, que acompanham o canal, é o canal que está começando, embora tenha vídeos mais antigos, né? Agora que eu estou postando com mais frequência, se vocês já estão fazendo as próprias thumbnails, como é que tá o seu processo de criatividade, se você já olha para um conteúdo, sei lá, um vídeo que você grava ou um vídeo que você está fazendo para alguém a thumbnail, você já tem a ideia ali, ou se você tem que pesquisar mais, ir atrás ali de inspiração. Comenta aqui que eu quero saber se vocês estão criando bem. Aqui eu vou puxar para cá, ó. Às vezes o nosso corte não fica tão legal, né? Eu faço thumbnail todos os dias, seja para vídeos meus ou seja para clientes. Inclusive eu recebo muita mensagem no Instagram de pessoas perguntando sobre thumbnails. E aí depois eu passo o meu e-mail, né? O meu e-mail ele tá na descrição e eu acho que eu vou colocar no comentário fixado também. E aí já pode mandar por e-mail, já coloca ali os exemplos, se você quiser, né, contratar alguma thumbnail, coisa do tipo, já coloca ali os exemplos, não, eu quero a thumbnail estilo esse canal aqui, e a gente pode conversar, tá bom? Então seleciona aqui a ferramenta de caneta, clico com o botão direito, depois de tudo selecionado e fechadinho, criar a seleção. Aqui, galerinha, eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, que eu quero ter ele separado aqui, ó, e enfim, eu não quero estragar essa imagem aqui de baixo, também fica mais fácil, a gente vai pelo caminho mais fácil, né? Se você notar que as arestas estão muito duras, o que você pode fazer? Com a ferramenta da varinha mágica, você clica aqui. Se você clicar aqui, ó, tá vendo que você selecionou só o lado de fora? Tô dando um delete aqui, não tá deletando nada. Por quê? Porque o que tá selecionado é o lado de fora. A gente vai fazer o quê? Vem aqui em selecionar, modificar, contração. E aqui eu vou contrair uns 3
pixels. E vai, na verdade, temos que inverter, né? Selecionar, inverter, agora sim. Aí vem selecionar novamente, modificar. Poderia fazer a expansão também, né? Melhor, peraí, é o contrário. Selecionar, a gente está aqui certinho. Viu como que o processo ele é dessa forma, né? Modificar, expansão, isso. Aí eu venho aqui nos 3. Porque agora, ó, tá vendo que ele vai entrar com essa seleção um pouquinho para minha imagem? Acho que 3 fica até muito, mas faz aí ver como é que fica na sua imagem. Aí eu venho aqui em filtro e eu venho no desfoque. Posso colocar até um desfoque gaussiano aqui mesmo, ó. E aí eu diminuo aqui. Existem outras formas de você fazer isso, mas é claro que a gente está indo aqui. Se eu aumentar muito, ó, vai ficar estranho, né? A gente está indo aqui para uma técnica um pouco mais fácil, mais rápida, né? Cancelo aqui, ó. Tá vendo como a gente suavizou um pouco mais essas bordas? Não precisava suavizar tanto, mas olha quando a gente tira o zoom. A gente tira aquela coisa dura que estava naquela borda, né? Então a gente já tem o nosso personagem aqui. Eu tô imaginando fazer uma cena dele mais ou menos desse lado aqui, ó. Se vocês conseguem acompanhar a minha ideia. Desse lado aqui. E colocar um desses inimigos, talvez este inimigo aqui, ó, para compor essa cena com ele, ó. Não sei se ficaria legal algo assim, né? Deixa eu fazer uma rotação para ver. Não, aqui ele não tá... Não sei. Não sei se esse inimigo aqui seria o ideal, não. Deixa eu ver se tá aqui. Eu virar ele pra cá... É, meio com a composição assim, né? O cara tá vindo bater nele e tal. Ficaria legal, acho, né? Fizer ele assim, ó. E aqui a gente vai esconder essa mão e tal. Ah, o cara veio dar um soco no Indiana Jones aqui, ó. Aí aqui, é claro, converter ele em objeto inteligente, porque se a gente for aplicar algum filtro ou coisa do tipo aqui, tem como mexer nisso. E a gente aqui assim, né, o nosso personagem aqui, pô, tô aqui de boa, o cara vai me dar um socão aqui, né? E aí eu poderia até mexer um pouco mais nesse inimigo aqui no fundo. Na verdade, deixa eu ver aqui. Eu não sei se isso daqui daria certo. Ó, fazer um teste aqui. E aqui a gente precisa ir testando, né? Claro que a gente tem que ver a cena. Deixa eu ver se essa cena assim ficaria legal. Acho que dá pra fazer uma coisa assim, ó. O meu Photoshop não é aquele que tem o preenchimento criativo, né? Enfim. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Bom, vamos cortar o nosso inimigo aqui, vai. Vamos cortar ele. Vou cortar ele de uma forma diferente aqui, que é bom que a gente já vê isso daqui, ó. Tá vendo que eu tô selecionado aqui com ele? Cria uma máscara aqui. Então tudo que a gente pintar de preto vai sumir, tudo que ficar de branco vai aparecer, tá bom? Então aqui para cortar ele a gente vai fazer um corte rápido. Eu vou usar a caneta também, mas a gente vai utilizar... Na verdade, vamos fazer um corte diferente. Faz tempo que eu não faço esse tipo de corte aqui, eu não sei se vai dar certo, tá? Pega o laço aqui, ó. Nosso querido ferramenta laço. E vamos circular ele aqui, ó. Só o inimigo que a gente quer, tá? Circula ele aqui bonitinho. Selecionamos. Aí a gente vai clicar aqui, ó. Selecionar e mascarar. Fala assim, pô, não mudou nada, né? Vamos tirar aqui um pouquinho. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar esse pincel aqui, ó. E aqui a gente tem que ter... Não dá pra aumentar por aqui, galerinha, com as teclas de atalho. Tem que aumentar aqui mesmo, ó. E aí eu vou vir aqui, ó, nessa parte do cabelo dele aqui, ó. E vou passar esse pincel, ó. Tá vendo que ele fica um pouquinho borrado, mas conforme você vai passando ele vai melhorando. Toma cuidado. Vamos cortar dessa forma aqui pra gente agilizar o nosso processo. É uma outra forma de você cortar algumas imagens
Não fica perfeito, você vai mexer aqui ainda no raio e tal, muita coisa aqui vai ser mexida, mas é uma ferramenta que você pode utilizar, né? Mais uma ferramenta que você pode utilizar para cortar algumas imagens, algumas coisas específicas. Eu não vou nem fazer um trabalho muito minucioso aqui, porque tem a forma mais correta de cortar com essa ferramenta aqui. Eu vou só fazer o que dá para fazer aqui, ó. O resultado não fica ruim não, tá? É que eu tô sendo um pouco mais desleixado aqui nesse corte, mas o resultado fica até bom. O que que eu vou fazer? Eu já cortei o cabelo certinho aqui. Nossa, mas essa cabeça aqui tá zoada, né? Só que eu vou deixar desse jeito aí mesmo, galerinha. Mexe aqui, ó. Então você tem a questão do raio, né? Você pode suavizar. Pode deixar mais difuso. Quanto mais difuso você fizer, mais transparente vai ficar a sua imagem. Então você tem que ver aqui até onde você vai colocar a difusão. Depois eu acerto aqueles probleminhas que aconteceram ali, tá? O contraste também, ó. Se eu colocar muito contraste, ele vai ficar mais pesado, né? Então eu quero que ele fique mais solto aqui. E o deslocamento de aresta, que ele vai entrar mais ou ele vai sair mais. Aqui, como eu estou fazendo um personagem que não é o meu personagem principal, eu estou querendo acelerar esse processo, eu vou fazer dessa forma, tá? Mas vai com calma, vai utilizando a ferramenta, tem outros pincéis aqui que funcionam de forma melhor em outras situações, mas aqui a gente vai fazer isso, tá? Então a gente vai colocar aqui como uma nova camada. E aí vem dar um ok aqui. Pronto. Agora a gente tem o nosso inimigo. Foi o melhor corte do mundo? Não foi, mas olha só, você pegou uma nova técnica aí. Tá vendo? Tem alguns errinhos aqui, ó. Mas isso daí não tem problema. A gente vai corrigir isso mais pra frente. Então a gente tem agora o nosso inimigo aqui do jeito que a gente quer. Eu fico clicando aqui, né? Dar o zoom. Tem a tecla de atalho, gente. Mas sou muito do sensor aqui. Pô, eu não queria essa mão aqui, hein? Como o meu Photoshop ele não gera imagens, eu vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar isso daqui. Eu vou rasterizar essa camada. E eu vou simplesmente pegar e vou selecionar aqui, ó. Pera aí. Vou cortar um pouquinho mais pra cá. E vou deletar. Simples. Pô, mas cadê a selva aqui atrás? Aí que vem o truque. Eu vou duplicar essa daqui que eu cortei. Vou vir aqui na transformação livre. E vou fazer o seguinte, ó. Que aí eu também já quero pegar esse inimigo que tá aqui atrás, ó. Já pega ele aqui também, já coloca ele aqui, ó. Fazer uma composição melhor, né? E aí, ó, tá vendo que tem um inimigo sobrando aqui? Vou deixar como objeto inteligente, né? Vou deixar as duas como objeto inteligente. Nessa daqui eu crio uma máscara e aí eu pinto de preto tudo que eu não quero. Vou aumentar aqui minha opacidade, meu fluxo. Tudo que eu não quero na minha cena, né? Eu pinto de preto aqui. Tá vendo que invadiu um pouco aqui, não tem problema, ó. Essa daqui de baixo eu vou mexer nela ainda. Então vem aqui, transformação livre nela. Tenho que esconder essa parte aqui também, ó. Esconder essa parte aqui, pintando de preto da outra, pra gente poder ver essa daqui de baixo, ó. Estão irmãos gêmeos aqui. E o engraçado é que esse jogo tem muito boneco repetido, então não seria nem algo tão absurdo assim, né? Dá pra fazer algo assim, ó. Fazer algo assim. E aí aqui no caso, pra gente mesclar bem, eu vou tirar um pouquinho da opacidade, vou tirar um pouquinho do fluxo e vou só revelar esse cara que tá aqui atrás, ó. Vou dando os cliques aqui, vou revelando ele. Ó. E aí a gente tem uma leve composição, né? Não é nada de tão incrível assim.
a gente possa falar, nossa, que composição maravilhosa e tudo mais. Só que aí você vai falar assim, pô, mas o meu personagem que tá na frente e o meu inimigo principal, eles estão com tonalidade de cor diferente e não tá legal. O que você pode fazer? Existem alguns caminhos para você poder trazer eles para a cena, para você fazer essa ambientação. Aí você pode usar a ferramenta própria do Photoshop, você clica aqui na imagem que você quer, que é a minha do meu primeiro vilão aqui. Eu só vou juntar essas duas camadas aqui embaixo primeiro, vou convertê-las em objeto inteligente, meus dois vilões do fundo, certo? E aí, cara, eu vou dar um nome aqui para ela, vilões fundo. Aqui vilão 1. Vilão. Só vilão. Então eu clico aqui na minha imagem do vilão e venho aqui em imagens. Aí eu venho em ajustes, corresponder cor. Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar e colocar essa imagem do meu vilão aqui para corresponder com o fundo que eu tenho. Então você tem aqui a origem, que é o meu documento, né? Documento que eu estou utilizando sem título 1. E aí eu vou selecionar aqui, ó. Eu quero corresponder com o fundo do vilão. Tá vendo que ela já modificou aqui? Já ficou um pouquinho ali puxado? Então você pode vir aqui e mexer nesses... atenuar. Você pode mexer na intensidade da cor. Tudo isso daqui pode melhorar essa ambientação, tá? Só toma cuidado, se você clicar em neutralizar aqui não vai ficar tão legal. Só toma cuidado para não ficar muito artificial. Então aqui eu vou tentar carregar o máximo possível ela para perto do que tá o nosso fundo ali. Se eu colocar ela muito clara, ó, como é que ela vai ficar, ó. Se eu colocar ela muito escura também, ela vai ficar estranha, né? Se eu colocar o atenuar até o final, a gente não vai ter esse carregamento das informações que tem no nosso plano do fundo. Então o ideal aqui é você tentar encontrar o equilíbrio. Não precisa ficar perfeito também, tá? Só tenta encontrar esse equilíbrio aí, ó. Aqui pra mim tá ótimo. O meu vilão ele não tá como objeto inteligente, mas não tem problema. Deixa eu colocar ele como objeto inteligente aqui. Eu vou deixar ele do jeito que ele tá aqui. Certo, e aí eu vou fazer a mesma coisa com o meu personagem aqui, que é o Harrison Ford. Então vem imagem, ajuste, preciso rasterizar essa camada. Agora sim ele vai poder corresponder à cor. E agora eu vou corresponder à cor de o fundo ou do meu vilão. Vocês podem escolher, tá? Se eu pegar o vilão ele vai pegar aquilo ali, se eu pegar o fundo ele vai pegar isso aqui. Como a gente está fazendo algo para poder se encaixar com o fundo, é melhor deixar no fundo, tá? Eu vou só... acho que atenuar não vai ficar tão legal assim. Eu vou colocar só um pouquinho da intensidade da cor, porque depois a gente pode mexer na nossa imagem, né? Assim tá ótimo. E vou converter ela em objeto inteligente. Então aqui a gente já fez uma ambientação, ó. Já encaixamos aqui. E aqui nesse fundo, eu vou colocar um filtro de desfoque gaussiano. Eu não vou colocar muito grande o desfoque não, tá? Quanto mais você aumentar aqui, ó, vai ficar muito estranho. Só que a gente quer trazer para esse fundo aqui uma certa dramaticidade. Vou colocar 3. 3 aqui tá ótimo. Olha como a gente já está criando o ambiente da nossa thumbnail. Não sei se essa aula vai ficar grande, mas enfim, é o processo que a gente utiliza aqui. Se ficar grande demais, vocês me falam aí que a gente tenta diminuir, tá bom? Temos fontes de luz vindo desse lado aqui, temos fontes de luz vindo desse lado aqui. Já vamos fazer uma brincadeirinha, né? Vamos criar uma fonte de luz vindo para cá. Provavelmente aqui, como eles estão numa mata, numa selva e tal, então a luz ela bate nas folhas e ela pode entrar pelas frestas das folhas. Ficaria legal se a gente utilizasse a ferramenta laço aqui, ó, para criar uma seleção. Pode ser uma luz que está vindo assim, ó. Vamos criar isso daqui. Não ficou tão incrível, né? A gente vai pintar com o pincel mesmo. Coloca aqui o pincel. Como a luz ela não é 100% branca,
A gente tem que vir para um amarelo meio esverdeado, talvez. E vai pintar aqui, ó. Pinta ali. Tá na opacidade 36, 38. Tá bom. 36, 38 de fluxo. Cancela aqui, tá vendo? Ó, ficou dura a luz, né? Ficou estranha. Vem aqui no filtro. Ou a gente pode utilizar outras técnicas, mas a gente vai no filtro mesmo. Desfoque. Vamos usar o gaussiano. É o desfoque que a gente mais utiliza aqui mesmo. E a gente vai fazer essa luz entrar aqui, ó. E aqui na mesclagem, é claro que a luz não é exatamente dessa forma, mas enfim, a nossa thumbnail precisa seguir exatamente as regras da natureza, né? A gente vai colocar aqui, galerinha, pode ser essa luz direta. Posiciona ela um pouquinho melhor, se você achar que tem que posicionar ela mais para diagonal ou não, né? Porque a gente está tentando simular algo que poderia estar batendo a luz aqui no nosso personagem. Acho que se a gente colocasse ela mais na diagonal assim, ó, ficaria ainda melhor, né? Ficaria ainda melhor. Tá vendo que aqui ficou marcado? Vou vir aqui com a borracha mesmo, viu? As nossas gambiarras, elas funcionam assim. Pode deixar a opacidade 27, o fluxo 23 e venha só apagando aqui, ó. Tirando essa marcação. Vou aumentar um pouquinho mais a opacidade. Eu quero tirar essa marcação daqui. Tá muito marcada. Bom, aqui eu já tirei. Se eu quiser tirar aqui também, ó, um pouquinho. Um pouco da invasão aqui. Não precisa ficar perfeito, né? A gente tá só trabalhando aqui. Se eu der uma duplicada nela, olha como é que vai ficar. E aí, se eu mudar aqui, ó. Olha o efeito que as duas juntas dão, né? Aí a marcação aumentou aqui, mas o que eu posso fazer? Selecionando as duas, eu posso trabalhar as duas aqui do ângulo que eu quiser, da forma que eu quiser. Se eu quiser ela um pouquinho menor aqui, a gente vai trabalhando. Se eu quiser um pouquinho maior, dá para trabalhar também. E a gente vai tentar encaixar essa luz aqui de uma forma que ela fique mais interessante. Acho que aqui ficou legal, só que ela tá muito forte. Vou tirar um pouquinho da opacidade. Na verdade, eu vou tirar um pouquinho do preenchimento. Não vai fazer tanta diferença mexer na opacidade ou no preenchimento, mas é só por uma questão de cores aqui, né? Vou tirar um pouquinho aqui também. Gambiarra estranha. Vou dar uma duplicada nessas duas aqui. Peraí, cancela, não isso. Vou dar uma duplicada nelas, porque eu quero trazer essa luz para cá também, ó. Poderia estar fazendo uma luz específica para cada situação aqui? Poderia e deveria, tá? Mas o processo, ele pode ser diferente. Só que o resultado, muitas vezes, ele não vai mostrar o processo, né? Deixa eu só tirar essa camada aqui de baixo, que eu vou passar uma borracha aqui na de cima. Então, o resultado, ele não mostra o processo exatamente que você fez. Dá para chegar em um resultado de diversas formas diferentes. Aqui está sendo a forma mais artesanal e manual possível para poder chegar a esse resultado aqui. E existem formas de você chegar a esse resultado. Eu vou até mostrar para vocês aqui uma forma bem legal, que não mostra exatamente essa luz entrando, mas ela ajuda, ela colabora ainda mais com essa sensação de luz entrando, tá? Deixa eu só tirar um pouquinho aqui, ó. Seria da seguinte forma, tá vendo que tem uma luz entrando aqui? Tá vendo que eu tenho esse personagem? Se eu vier aqui com um laço e aonde a luz bate, eu selecionar aqui, ó. Então a luz está batendo aqui. É aqui que eu quero selecionar, ó. Não precisa ficar perfeito. Só vou fazer para vocês aqui um exemplo.
Aqui é onde bate a luz no meu personagem. Selecionei, certo? Se eu criar uma camada de exposição, você não tá vendo nada. Só que se eu aumentar a exposição aqui, ó, tá vendo que vai ficar mais claro? Então aqui, faz de conta que você quer iluminar essa parte aqui de uma forma um pouco mais precisa. Então na hora que eu clico novamente aqui, eu tenho a difusão. E aqui eu posso criar, ó, uma difusão e ela se mistura à cena e me dá esse efeito de brilho nos pontos que eu quero que sejam mais naturais. Olha como que fica. Sem e com. E aí eu posso mexer aqui na opacidade, posso mexer no preenchimento dele também, né? Então, para não ficar tão marcado, ó. Tirar um pouquinho aqui do preenchimento. Olha como que ele ficou com esse efeito aqui maravilhoso. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente tem praticamente a nossa thumbnail pronta, só que a gente precisa dar para ela contraste, precisa dar para ela cor, precisa tornar isso daqui ainda mais vivo para poder chegar até aquela pessoa que vai clicar na nossa thumbnail. Então eu vou duplicar a minha camada do meu personagem, a gente vai começar nele. Venho aqui com a minha camada duplicada, filtro, outros, alta frequência, isso daqui eu já ensinei em outras aulas, vou colocar um 20 e aqui eu vou colocar sobrepor. Olha a diferença. Vou duplicar a que eu já tinha duplicado. E agora eu venho aqui em filtro, outros, alta frequência e vou colocar um 5. Que a gente quer só as linhas mais finas. Aqui, ó, tá vendo que ele pega as linhas finas. Esse daqui pega um pouco mais as linhas grossas. E a mesma coisa eu vou fazer com o meu vilão. Então eu venho aqui, duplico o meu vilão. Filtros, outros, filtro, outros. Dou um 20 aqui no meu vilão. Sobrepor e vou duplicar novamente e agora eu vou colocar um 5 aqui, né? 5 para a gente pegar essa linha fina do nosso vilão. E olha como a gente já tem estes personagens que estão saltando à frente da nossa thumbnail. Se você achar que está muito pesado aqui no vilão, ó, essa luz, trabalha só com uma luz um pouco menor ali, que tá tudo certo, não vai prejudicar a sua thumbnail. Cara, isso daqui já seria a thumbnail, tá? Isso daqui já seria a thumbnail, já tá legal pra caramba. Eu nem faria aqui a técnica de iluminação, de sombreamento e iluminação. A gente vai fazer um teste para ver se fica bom, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o nosso personagem, que é esse daqui, ó. E a gente vai criar uma camada acima da última camada, que seria essa camada de exposição aqui, que seria uma camada de curvas. Então eu vou puxar essa curva aqui para baixo para a gente trazer a sombra. E aí, obviamente, eu pinto aqui tudo de preto. Vou dar um... Peraí. Tudo de preto. E aí, com o meu pincel branco, eu vou tentar pintar de branco aqui as partes que eu tenho sombra. Para que isso? Cara, tem uns passarinhos cantando aí, vocês vão ouvir eles, tá? Pra gente poder revelar o que a gente quer de sombra, ó. Tá vendo que se eu pintar aqui, ó, essa parte escura, ela vai ficar mais escura porque ela tá utilizando essa curva aqui. Então a gente pinta aqui, ó, de branco, nessa máscara, tudo que a gente quer que fique mais escuro, porque a gente colocou nos curvas ali que ficaria mais escuro. Isso é para trazer uma dramaticidade para nossa thumbnail. Não é toda thumbnail que a gente utiliza esse recurso, mas a gente vai fazer um teste aqui nessa thumbnail para ver como que fica e como que vai chegar para essa thumbnail esses efeitos. Porque às vezes a gente sabe fazer várias técnicas e a gente quer usar todas as técnicas em uma thumbnail. E aí o que acontece? Aquela thumbnail fica extremamente estranha. Ó. Vou dar o mesmo tratamento aqui no meu vilão. Tá um pouco essa parte do cabelo dele aqui que tá mais escura, essa parte do rosto dele aqui. Não precisa carregar, né? Por isso a gente usa uma opacidade mais baixa, um fluxo mais baixo também. A gente quer preservar as informações, porque na hora que você coloca muita sombra ou muita iluminação, você acaba tirando ali
parte da informação. E aí eu crio uma nova curva aqui. Agora eu vou usar essa parte de cima, vou estourar aqui essa imagem, vou deixar mais clara, mas ao mesmo tempo a gente vai esconder aqui com a máscara dela. E aí a gente pinta de branco aonde a gente quer revelar essa luz que a gente colocou ali agora, né? Sombra e luz, tá, galerinha? Não tem segredo, ó. Vou revelar aqui a parte aqui de cima do braço. Tá vazando um pouco pro fundo porque eu não tô usando uma mesclagem aqui para camada de baixo, mas não tem problema, a gente tá usando um fundo um pouco mais difuso e também com a precisão, né? Obviamente, se você tiver uma precisão um pouco maior, você não vai carregar o fundo porque você não tá pintando lá no fundo, tá? Aqui, ó, essa área do olho aqui fica bem legal, ó. A gente vem pintando. Não cria luz onde não tem luz, tá? Às vezes a gente acaba cometendo esse erro, mas não fica tão legal assim, porque às vezes é uma parte escura que você tá pintando de branco e colocando um ponto de luz ali, quando na verdade, pela estética natural da coisa, ela é uma parte escura mesmo. Ao menos que você queira propositalmente revelar algo que não estaria revelado ali, né, na imagem original. A gente tem aqui, ó. E aí, para finalizar, eu crio uma nova camada, venho aqui no balde de tinta, coloco aqui no cinza, o cinza é esse 50 aqui, pinto aqui. Uau, que estranho isso daqui, né? Venho aqui na mesclagem dela, coloco em sobrepor, e a gente vai utilizar duas ferramentas. A superexposição, pode deixar em 15% mesmo, tá ótimo. Eu vou pintar de superexposição aqui, onde eu quero que pegue os tons de sombra, que são os tons escuros. Então eu venho pinto aqui, ó. Aqui, aqui, aqui assim, não precisa ser perfeito. Nossa, aqui carregou, hein? Carregou muito. Então eu vou com calma. Se você achar que tá muito forte, ou você diminui a opacidade ali, ou depois você diminui a opacidade. A opacidade na camada inteira, tá? Poxa, carreguei um pouco ali, não ficou legal não, hein? Então onde tem essa sombra aqui, ó, que vai dar um destaque maior para sua thumbnail. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo no meu vilão. Escondendo algumas coisas aqui dele. Você pode utilizar essa técnica aqui para poder dar um contraste maior para as coisas que você quer, para os elementos que você quer. Assim fazendo que eles fiquem em primeiro plano, né? Olha aí que legal que fica, ó. Sem, com. E aqui a gente teria a nossa thumbnail assim. No caso, a gente ainda precisa fazer um retoque final. Deixa eu excluir essa camada aqui. Eu vou juntar ela toda aqui. Clico na primeira, aí eu venho aqui, seguro o Shift. Deixa eu excluir essa daqui, na verdade. Então eu tenho aqui a primeira, seguro o Shift, venho aqui na minha última, dou um Ctrl E. Elas vão todas virar a mesma camada. Eu só vou ajustar um pouquinho aqui, porque sempre fica aquele cortezinho ali, ó. Não dá nem pra ver, né? Aquele escondido ali. Mas se você quiser ajustar, você pode vir ajustar. Aí eu venho aqui em filtro. Filtro de Camera Raw. Eu vou adicionar um pouquinho aqui de efeito de textura. Ó, tá vendo que se eu tiro a textura ele fica chapado, fica bem flat. Eu posso colocar no máximo, ou no mínimo, ou no médio, vai depender muito do seu olho. Eu vou colocar nos 48 aqui. Claridade, se aumentar muito, a gente vai ficar com aquela coisa bem estourada, assim, a gente não quer isso, mas a gente vai aumentar um pouquinho aqui. No 8 tá ótimo. Detalhes, eu venho aqui, pode aumentar a nitidez, então vai depender mais ou menos da sua visão aí. Redução de ruído, se eu colocar redução de ruído, ele fica um pouco mais liso. Só que ao mesmo tempo depende muito da imagem que você está utilizando, tá bom? Mesmo aqui nos efeitos, ó, eu vou colocar um pouquinho de granulado. Não coloca muito não, porque se a imagem tiver com muita pixelização, ele vai ficar muito estourado, tá? Vou colocar uns 35 de granulado, tá ótimo. Eu devia transformar essa imagem aqui em objeto inteligente, tá? Vou cancelar aqui, vamos transformar em objeto inteligente, porque a gente vai aplicar esse filtro de Camera Raw. Se ficar ruim,
a gente tem como desativar ali, ou você volta também, né? Vou aumentar essa textura aqui. O granulado eu vou colocar aqui, a claridade eu vou colocar aqui assim. O detalhe eu vou colocar a nitidez. E a redução de ruído eu vou colocar mais ou menos aqui. Olha a diferença, ó. Com o filtro de câmera raw, sem o filtro de câmera raw. Com o filtro, sem o filtro. Com o filtro, sem o filtro. Eu não vou dar saturação na cor aqui, que eu poderia fazer isso lá no câmera raw, porque não é o intuito que eu queria colocar aqui, né? Poderia colocar saturação. Tá vendo quando você dá o zoom, fica essas bordinhas aqui? Cara, é um defeito do Photoshop, tá? Mas isso não vai alterar a sua thumbnail, não. E aqui eu vou colocar o número do vídeo. Hashtag 1, por exemplo, né? Se essa fonte que eu estou utilizando não tem número, não tem problema, a gente vai encontrar uma fonte legal aqui para colocar ele, tá? Eu tenho várias fontes, eu posso vir por aqui também, que é bem legal. Tem várias fontes que eu utilizo. E aí eu vou pegar uma fonte que se encaixe bem aqui, ó, na nossa proposta, hein? Aqui é mais questão de gosto, galerinha. Vai do seu estilo aí, o estilo do seu canal. Ah, meu canal ele é desse jeito, então, ó, coloca a fonte que você utiliza no seu canal. Eu gosto de fontes mais grossas, porque são mais fáceis de você ler, tá? Também não gosto de fontes muito formais, não. Essa daqui tá legal. Vou pegar esse tamanho aqui, ó. Aí, vale aquela regra. Se você colocar aqui embaixo, vai aparecer o relógio do YouTube, tá? Se você colocar aqui em cima, você vai estar tampando o seu personagem. Então, encontra um lugar aí na sua thumbnail para colocar ela. Eu acho que colocar ela aqui no meio fica estranho. Se eu colocar ela aqui embaixo, eu tenho que colocar ela menorzinha assim. O canto ideal para colocar isso seria aqui, ó. Aqui assim. E aí aqui eu vou colocar uma sombra projetada nela. Estou utilizando essa configuração aqui e vou colocar um traçado preto para poder compor ela, né? Vou colocar um traçado de 5. Aí a gente já tem aqui a nossa série numerada com essa thumbnail maravilhosa. Olha, uma thumbnail dessa daqui, galerinha, não é uma thumbnail qualquer, tá? A gente fez pouca coisa, não foi uma manipulação muito grande, a gente não teve que pegar rosto de um boneco, colocar no outro, colocar em cima de uma pessoa com uma mão do outro, colocar o rosto do cara aqui, mas já é uma thumbnail muito boa, profissional. Você vai ver em diversos canais aí muito famosos e que você com certeza consegue fazer se você aplicar essas regras que eu ensinei aqui, essas técnicas, e você vai conseguir fazer thumbnails muito bacanas. Comenta aqui se você gostou desse vídeo, se você quer algum vídeo específico, uma thumbnail específica, alguma técnica específica, efeito específico, a gente tenta encontrar uma forma, um jeitinho de trazer isso daí também, tá bom? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Assiste os outros vídeos aí também, que tem muita dica boa que eu não coloquei nesse daqui.